Vocês notaram, aliás, já começamos por aí, né? Eu já disse isso aqui, mas vale repetir. Vocês notaram que desde que o Twitter... Porque teve uma ameaça de retorno do Twitter essa semana, veio, não foi? Assim, de verdade, eu tô meio por fora, porque, como eu já falei pra vocês, eu cancelei o Twitter antes mesmo do Twitter fechar. A gente falou assim, você tá querendo dizer que tu é bonzão, é superior a todos. Não, eu só tava dizendo que eu tô de saco cheio, já tava de saco cheio. E eu falei isso, até comentei isso ali no próprio Blue Sky, né? Tipo, o Twitter, ele é uma questão de algoritmo mesmo. Ele começou a privilegiar muito conflito, né? Assim, tipo, a treta é o motor do Twitter. E aí começou a ser uma coisa engraçada que eu comecei a receber no meu feed, acho que todo mundo tava usando Twitter, tava sentindo isso, que era de tu ver muito treta dos outros. Tu não sabia nem quem eram as pessoas envolvidas. Só vocês terem uma noção, por exemplo, eu sei que hoje eu sei que é um cara grande na internet, mas eu nem sabia quem era o Selbit. Nem sabia quem era Selbit, tá? De repente, eu sei que tem uma treta dele com uma ex-namorada, que ele processou uma galera, que não sabe, isso era terrível, cara. Era terrível. Tem gente que acha legal, eu sei lá, eu me canso disso. Sabe, tu entra ali e tu só fica sabendo, sabe? Eu disse, porra, se é assim, eu vou assistir a Rede TV, cara. E, bom, enfim, eu caí fora, e por causa desse meu cair fora, casualmente, foi engraçado, assim, casualmente, uns 5 dias depois, o Twitter caiu fora. Então caiu os dois. Não sei se tá nesse vai e volta, mas eu não volto. Sério, impossível, sério. Talvez se o Elon Musk vender, ficar com outra pessoa, alguém minimamente mais sensato, talvez. Mas nessas condições... Mas eu vou perder a conta, né? Tem aquele negócio ali do Twitter que se tu fica 30 dias sem voltar, uma vez que tu cancelou a conta, tu perde a conta. Eu não sei nem se já não bateu os 30 dias, então acabou. E tal. Se eu for voltar pro Twitter, teria que construir uma conta do zero, e era isso. Por que eu dei essa volta imensa? Pra falar que foi uma semana calma, né? Uma semana sem muita treta, porque não tem tanta treta quando não tem Twitter. Mesmo os conflitos que tem, mesmo quando há de fato treta, não esparrama, né? Não vira aquela... Não tem o efeito espalha-merda do algoritmo, né? Então isso é muito bom. Muito bom. A sociedade está mais saudável. Eu desconfio que, se for fazer uma pesquisa, o índice de criminalidade no Brasil nas últimas 2 semanas baixou. Eu falo isso brincando, mas pode ter um componente sério, né? Teve um estudo, acho que agora eu tô na dúvida se foi na Inglaterra ou nos Estados Unidos, acho que foi na Inglaterra. Teve um estudo recente que mostrou que o índice de violência por motivos fúteis ou mesmo motivos gratuitos estava crescendo. Ou seja, tipo, sei lá, homicídio, umas coisas pesadas assim, mas que tem muito, assim, sei lá, um odeia o outro, tem uma história de vingança de família, tem disputa de boca de fumo, tem sei lá o quê. Essas coisas estavam igual, mas o que tinha crescido era esse tipo de violência. E, bom, a pesquisa não consegue demarcar por que cresceu essa violência, até porque tem ali um recorte específico, um determinado país, etc. Mas eu, sem dados de nada, ou seja, tirando exatamente do meu fiofó, eu tô querendo dizer que não duvido que esse estado de irritação das redes sociais, que eu já comentei várias vezes aqui, ele repercute no mundo real. A gente fica mais arisco, né? É muito difícil de acreditar que pessoas que ficam o tempo inteiro brigando na internet não acabam levando esse tipo de comportamento, esse tipo de irritação para fora da internet. Claro que eu acho que tem exemplos. Por exemplo, eu sou um caso esquisito. Eu sinto que uma vez que eu consigo arejar a minha irritação, ela vai embora. Então talvez tenham pessoas que até talvez fiquem mais zen quando dão descarga na internet. Mas eu acho que também tem muita gente que leva isso pra fora. E, assim, falo isso até com experiência de pessoas na minha volta, assim, sabe? Tipo, sei lá, familiar meu e tal, que eu noto que se eles se irritam na internet, eles passam o dia inteiro irritados dentro de casa. E eu não duvidaria, falando sério, que índices, por exemplo, de violência doméstica, que são índices difíceis de mapear, eles não aumentem em função disso, né? Que a pessoa começa a descontar quem tá em casa. Então, assim, 2 semanas sem Twitter, 2 ou 3, já perdi a conta. Eu acho que o Brasil, se bobear, tá tendo menos violência. Menos gente brigando por motivo idiota. Chuto. Alguma teoria do porquê o Twitter ser tão relevante diante da pouca gente que usa? É porque é uma rede em que autoridades e celebridades estão lá. É que, assim, vamos ser francos, né? As redes, todas elas que se consolidaram para além do Twitter, né? Vamos tirar o Twitter. Aliás, esse debate é bom, vamos lá. O Twitter, né, tá de escanteio. Tem gente que ainda tá usando e tal, mas uma galera caiu fora, foi pro Blue Sky ou foi pro Threads. E aí vem uma discussão interessante. Por que foram pro Blue Sky ou foram pro Threads? Por que diante da impossibilidade de usar o Twitter, simplesmente não usou mais nada, né? Ou seja, ainda assim foi procurar uma rede parecida. Por que precisa de uma rede no estilo do Twitter? E basicamente é porque, se vocês forem perceber, a gente teve nos últimos anos a consolidação de redes sociais cuja ênfase está no audiovisual. Então, por exemplo, é o caso do YouTube, é o caso do Instagram, é o caso do TikTok. O Instagram ainda permite, junto com uma fotinha, você colocar um texto, mas a ênfase é a imagem, né? O Instagram não é um lugar para você
normalmente sai lendo notícias, essas coisas, embora tem gente que faça isso, mas não é uma rede pensada, não é uma rede que prioriza isso. E o Twitter é uma rede, o Twitter ou os semelhantes ao Twitter, né, Threads e Blue Sky, são redes cuja ênfase está no texto. O Facebook ocupou esse espaço lá atrás, só que o Facebook ele cometeu um erro, que eu acho que é um erro que toda rede social uma hora pode cometer, que é de ser a rede social de tudo, né? Eu sou franco para vocês, eu fico vendo os idosos usando o Facebook e aquilo é a maior prova de que esse papo de que os jovens, quanto mais jovem, mais sabe de tecnologia, isso é balela, né? Eu não sei mexer no Facebook mais. É muita opção, é muita alternativa, é muita coisa que dá para fazer aqui e acolá. Aliás, cabe lembrar, né? Acho que vocês vão lembrar. O Facebook ele começou a entrar em queda, pelo menos me pareceu, quando eles quando eles floparam propositalmente as fanpages. As fanpages eram um lugar de muita discussão social. Eu lembro de protesto, galera. Eu lembro de debates assim acaloradíssimos vindo de postagens de fanpage, porque, sei lá, o cara tinha 2 milhões de seguidores, uma fanpage tinha 2 milhões de seguidores no Facebook. Cara, entregava para os 2 milhões. Aí o Facebook queria mais receita e estabeleceu que uma fanpage, para poder que as suas postagens chegassem no público, teria que pagar. Se eu não me engano, caiu assim, de 100%, chegava a 100%, ou quase isso, caiu para 15%. Ele tinha que pagar para chegar nas pessoas. E aí uma galera começou a vazar dali. Ali começou a decadência do Facebook. Mas enfim, eu estou dizendo isso porque o Facebook, em alguma época, estava ocupando junto. E já tinha o Twitter. Os dois meio que rivalizavam nesse espaço de pressão, né? Esse lugar onde o texto tinha uma ênfase. Só que o Facebook tentou ser a rede de tudo, então virou um Frankenstein, muita gente dispersou de lá. Tem um efeito geracional também, jovens costumam ir embora das redes sociais que os seus pais estão usando. Enfim, e aí sobrou só o Twitter, sabe? Um lugar onde você tem onde você se expressa verbalmente, textualmente, perdão, virou o Twitter. O que ajudou a esse movimento se legitimar é o fato de que tem celebridades e autoridades no Twitter, né? É uma rede com poucos usuários, sempre foi uma rede com poucos, relativamente perto das outras, sempre foi uma rede com poucos usuários, mas era sempre uma rede de tendências, porque pessoas que ditam tendências estão lá. E como tem essa limitação textual, também tem essa coisa muito leitura rápida, né? É tudo muito expresso, ainda que às vezes a galera, muitas vezes, eu também, fazer uns fios intermináveis, mas tem essa dinâmica de, né, a rede favorece que você se expresse de maneira mais sintética. Então é por isso que mesmo o Twitter sendo interditado, seja lá como, por motivo seja lá qual for, ainda assim a gente procura uma espécie de Twitter em outros, né? Porque falta esse espaço. Por isso que tem gente no Blue Sky, por isso tem gente no Threads, por isso tem gente querendo voltar ou querendo que volte o Twitter. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.